Amém. Hoje pela manhã nós meditamos em Miqueias, numa das passagens mais famosas de Miqueias, quando ele profetiza sobre Belém, e vimos três coisas fundamentais para que ídolos sejam totalmente erradicados do nosso coração. Eu queria ler agora Isaías 7:14, não é? Como o João estava dizendo, no domingo que vem nós temos um culto de adoração especial de Natal. Essa é uma passagem extremamente conhecida num momento de muita escuridão. Nós sabemos que o profeta Isaías profetizou no mesmo momento de Miqueias, são contemporâneos, então nós sabemos que toda a escuridão, tragédia, desgraça que estava cobrindo aquelas pessoas, o povo de Israel naqueles dias, é a mesma aqui. E no meio de todo o horror, a promessa com a qual as pessoas deviam viver de uma maneira que honrasse Deus naqueles dias era olhar para frente. Então Isaías disse assim em Isaías 7:14, da mesma maneira que nós vimos Miqueias falar sobre Belém, Isaías diz assim, na mesma época que Miqueias: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, ele é descrito como o amado do Pai. Ele é o cântico dos anjos, desde que os anjos foram criados. Quando nasceu neste mundo, ele é a lógica da criação, porque ele é a razão da criação. O apóstolo Paulo diz, ele se tornar um homem é tão grande que Paulo diz assim: grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Quando Paulo pensava em Jesus nascendo neste mundo, é assim que ele se referia: é a insondável fonte de vida, conforto e alegria em qualquer situação. Então, muitas pessoas acham que o problema do Natal, das crianças, que elas olham para o Papai Noel e veem uns enfeites. Esse não é o problema da igreja, queridos. Que uma época do ano ou outra, Cristo não é o centro. Esse é o problema da igreja em todos os sermões que estão sendo pregados, ou seja, de uma maneira geral, no dia de hoje, em todos os cultos, porque não é sobre Cristo. As orações não são sobre Cristo, os cânticos não são sobre Cristo, de fato. Então nós fomos criados para encontrar em Cristo a nossa satisfação. É sobre isso que o Evangelho é. Porque eternamente o Pai encontrou sua satisfação em seu Filho. E nós fomos criados para que os nossos corações encontrassem descanso em Cristo. Qual é o drama de hoje? É que inventaram um evangelho onde as pessoas dizem que é possível ser salvo e não encontrar satisfação em Cristo. Serem salvas e não encontrarem descanso em Cristo. Mas nossos corações foram feitos para encontrar descanso em Cristo. E nós somos feitos para encontrar satisfação em Cristo, de tal maneira que é impossível encontrar Cristo e não encontrar satisfação, ou encontrar Cristo e não encontrar descanso. Por isso Agostinho começa uma das maiores obras que o mundo já viu. Ninguém influenciou tanto a igreja quanto Agostinho, e ele abre como: nossos corações foram criados para ti e não encontrarão descanso enquanto não encontrar descanso em ti. Mas hoje, ao contrário desse resumo maravilhoso do que é o evangelho feito por Agostinho, algumas pessoas dizem que alguém pode ter Cristo e não ter descanso, ter Cristo e não ter satisfação. Mas nós fomos criados para encontrar só nele satisfação, e só nele os nossos corações descansarem. Então, com toda a simplicidade possível, cada sermão no ano de 2019 aqui em Jardim da Luz foi sobre prazer, deleite, descanso e paz em Cristo. Porque não há nenhuma outra coisa que você possa falar a respeito dele. Se Jesus é Deus conosco, e se a verdade como Romanos 5:1 diz, que justificados nele nós temos paz com Deus, então cada sermão foi sobre isso, o deleitar-se em sua plena suficiência. Se nós falarmos que existe alguma coisa na nossa alma que Jesus é deficiente para aquilo,
nós estamos dizendo que Ele não é quem a Bíblia diz que Ele é, e quem o Pai diz que Ele é. E o Pai diz que Ele é suficiente para enchê-lo de alegria eternamente. Você pode dizer, Ele não é suficiente, mas isso não é mais o Evangelho. Você vê, o grande problema do Evangelho não é numa época do ano se as nossas criancinhas olham para o Papai Noel. O problema é que a igreja passa o ano sem olhar para Cristo e considerar tudo o que Ele é, como Cristo revela esse Deus surpreendente, como Ele gera e define tudo que nós somos, a igreja, como Ele é as boas novas é Cristo, e são boas novas de grande alegria, e como Ele não apenas dá forma à vida cristã, Jesus é a vida cristã. Por isso que o apóstolo diz, quando Jesus, que é a nossa vida, por isso ele diz, o viver é Cristo. Ele não dá forma, Ele não fala o que é a vida cristã, Ele é a vida cristã. Como isso é desesperadamente necessário hoje, não é? Em outras épocas, isso não foi tão tremendamente, a defesa disso não foi tão tremendamente necessária, porque era isso que estava em cada sermão. É óbvio que do mundo, o que você tem do mundo? Você tem do mundo o que o homem é, mas não era o centro do que estava na igreja. Hoje o que nós temos no centro? O humanismo secular, não é? E na época dos puritanos, por exemplo, é difícil, eu não sei nem quantos sermões puritanos eu já li na minha vida, ou quantos livros escritos por esse grupo de homens que em um século e pouco produziu mais do que o resto inteiro da história da igreja. Mas se você vê os títulos dos livros, os títulos dos sermões dos puritanos, você vai ver que não se parece nada com hoje. Os títulos são assim: as insondáveis riquezas de Cristo, ou o Cristo demonstrado, ou a glória de Cristo. O sermão de Jonathan Edwards sobre Jesus como Cordeiro e o Leão é o maior sermão que eu já vi em toda a minha vida. Para mim é o maior sermão da história da igreja pós-apostólica. Mas hoje, o que é que vende? Hoje, que tipo de livro faz o vendedor pensar, esse aqui é um bom produto? Isso aqui faz o vendedor ficar alegre, sorrir. É um livro que o assunto é o leitor. E isso é o mesmo sobre os sermões. Um sermão é interessante e ele é relevante se ele é sobre as pessoas, sobre o casamento das pessoas, sobre a dor da pessoa, sobre a pessoa, sobre a própria pessoa. E como nós queremos falar sobre as pessoas, a Bíblia não serve muito, porque ela é sobre Cristo. É por isso que o que tem sido pregado é o humanismo secular, psicologia secular, porque o homem psicológico quer ser feliz, ele quer ouvir sobre ele não quer ouvir sobre Cristo. Meus problemas, a criação dos meus filhos, minha família disfuncional, meus hormônios, a bioquímica do meu cérebro, a crise de determinada faixa etária de idade. Ontem eu estava lendo um Twitter de alguém lá, e a pessoa estava dizendo assim: quando a ansiedade vem capturar a minha alma e me leva, e a pessoa escreveu no Twitter o tempo todo como se fosse um monstro assim que vem, e ela não tinha nada a ver com isso. É óbvio que essa pessoa gostaria de ouvir eu falar um tempão sobre ela mesma. Então, eu aconselho alguém um dia explicar para Deus, no dia do juízo, através da sua biologia, por que ele não viveu para a glória de Cristo, através dos seus problemas biológicos, como se ele fosse só um monte de matéria e não houvesse nele nada espiritual. Realmente, se nós somos só matéria, o pecado não existe.
As pessoas querem ler a respeito de si mesmas, elas querem ouvir a respeito de si mesmas, e elas não querem nada que as deixe sem sentirem quem elas acham que devem ser. E é claro, mas que isso é assim, mas não é isso que consiste a vida, queridos. A vida não são essas coisas, a vida não é sobre você e a vida não é sobre mim. Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo. É sobre isso que é a vida. Se você perguntar para mim assim, sobre o que é a vida? A vida é sobre Cristo. Paulo diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 1, 21 e 3:8. Pelo qual eu perdi tudo. É sobre isso que é a vida. Palavras que parecem ser chocantes hoje, facilmente descartadas, parecem um emocionalismo excessivo. Não é possível que Cristo seja isso tudo para Paulo. Não é possível que cada sermão deva ser sobre Cristo. Não é possível que todo o plano eterno de Deus é sobre Ele. Mas quanto mais alguém vai por esse caminho, mais mostra que o seu coração não se parece com o de Deus. Mas Paulo não estava delirando quando falou isso. Ele estava falando simplesmente a coisa mais sábia que uma mente humana pode pensar. E um homem pode dizer que a vida se encontra em Jesus Cristo, o autor e a fonte da vida. Se eu quero vida, eu quero Cristo. A única fonte da vida é Cristo. Se o conhecermos de forma apropriada, nada vai ser mais desejável. Você só deseja mais alguma coisa do que Cristo porque você não conhece Cristo. Se alguém conhecer Cristo, a Bíblia diz, nada vai ser mais desejável, nada mais vai ser uma fonte, nada mais vai ser pão, vai ser água, tão prazeroso como Cristo é. O problema, porém, não é somente o foco em nós mesmos. É óbvio que naturalmente nós nascemos com foco em nós mesmos. É por isso que todas as doutrinas, todas as distorções teológicas que são centradas no homem, nenhum outro ser humano tem problemas, porque isso é sobre o que eu já era, não é? É por isso que Satanás ele pode chegar para nós e falar assim: olha, não faça a minha vontade, faça a sua. Não siga o meu coração, não, siga o seu. Deus quer mudar você, eu não quero, eu quero que você fique exatamente como você é. Satanás acha ótimo como nós nascemos no mundo. Ele nunca vai falar que nós temos que mudar, nós não temos que mudar nada, e nem que temos que seguir o coração dele. Não, siga o seu mesmo, é tão ruim quanto o meu. Então o problema não é somente que o foco está em nós mesmos, mas parece que nós gravitamos naturalmente em torno de qualquer coisa que não é Cristo. Centre qualquer coisa em quem não é Cristo e há o interesse total nas pessoas. Diga que elas, por exemplo, vão contribuir para que elas ganhem mais dinheiro e tal, e elas estão animadas. Diga que a contribuição é somente para espalhar e manter a proclamação do Evangelho no mundo. Muitas de pessoas que antes faziam isso para receber o dinheiro de volta já vão ter dificuldades. Coloque Cristo como centro de qualquer coisa e as pessoas começam a ter dificuldades a respeito daquilo. E com os cristãos acontece com tanta frequência, quase com qualquer pessoa do mundo, não é? Então a cosmovisão cristã, você pode pegar as coisas melhores na Bíblia, você pode pegar a cosmovisão cristã e pensar, isso seria bom para uma sociedade em paz, e tirar Cristo. Ou você pode falar sobre a graça, mas o que você pensa? Que a graça é só uma maneira de eu não ir para o inferno, de ter a vida melhor. Não é sobre Cristo. E a Bíblia, ou você pode falar sobre o Evangelho como se fossem coisas em si mesmas, como se a Bíblia tivesse um valor em si mesmo, mas ela só tem um valor porque ela é centrada em Cristo. Se alguém ler ela e tirar todos os textos do lugar para ele não serem centrados em Cristo, então ela perdeu o valor que ela tinha, porque o valor da graça, o valor da cosmovisão cristã, o valor da Bíblia, o valor do Evangelho é Cristo. O Evangelho é maravilhoso porque ele nos dá Cristo, é o Evangelho da glória de Cristo. A Bíblia diz que o Satanás cegou os olhos dos homens para que eles não vissem o resplendor do Evangelho da glória de Cristo. Então, graça que salva, mas não leva você a se deleitar em Cristo, não te salvou, é falsa.
Graça que salva, mas não faz a vida da pessoa ser tudo a respeito de Cristo, não é bíblica. Uma graça que só te leva para o céu, é óbvio que ela te salva, mas não te dá paz em Cristo, te salva, mas não te dá descanso em Cristo, te salva, mas não faz você ver a beleza de Cristo, de tal maneira que as outras belezas são ofuscadas, ou são vistas só como um reflexo da glória dele. Salvo sem o poder da vida eterna, que flui de Cristo como a fonte da vida. É uma graça que não é sobre Cristo. Todo mundo gosta da palavra graça. Fale com todos os homens sobre a graça sem Cristo e as pessoas não vão ter problema. Então a própria cruz pode ser compreendida separada de Cristo, como se o madeiro tivesse um poder em si mesmo, ou como se a cruz fosse sobre nós. Não há outras coisas maravilhosas, conceitos vitais, belas descobertas, pode facilmente empurrar Cristo para o lado. Você pode começar a falar sobre a alma humana só para dizer o oposto de Agostinho. Agostinho só olhou para a alma humana para dizer: nossos corações foram feitos para Cristo, e eles só encontram descanso em Cristo. Hoje as pessoas podem olhar e empurrar Cristo para o lado, olhar para a alma humana, achar ela uma coisa grandiosa e pensar em mil maneiras do humanismo secular para descrever seus dramas e como ela deve ser feliz. Então, conceitos teológicos preciosos concebidos para simplesmente descrever Cristo são separados de Cristo e da sua obra e acabam sendo tratados como coisas que possuem valor em si mesmo. Não há nada no Evangelho ou na Bíblia que, se você separa de Cristo, tem um valor em si mesmo. Ser justificado só tem valor por quê? Porque nos leva a Deus ao nos colocar em Cristo. Não é um propósito em si mesmo. Hoje muitos cristãos falam sobre nós temos que ter uma mentalidade cristã, e quando você vai ver, a mentalidade dele é igual a de um ateu que tem uma ONG. Não faz diferença, porque toda a ideia dele de graça, de bondade, ou de ser cristão, não tem nada a ver com Cristo. Então ele se transforma em só mais um tijolo na parede da vida que nós estamos construindo. Talvez um tijolo importante no domingo, num dia de culto, mas é só isso. Mas ele é o centro, ele é a pedra de esquina. No momento que Israel está sobre destruição, Isaías fala que a virgem conceberia, e isso devia ser suficiente para a paz daquelas pessoas 700 anos antes. Cristo, ele é a pedra de esquina, ele é a joia da coroa do cristianismo. Não é uma ideia, um sistema, nem mesmo o Evangelho é o centro. É o Evangelho da glória de Cristo. O centro é Cristo. Por isso o Evangelho é uma boa nova. Se o Evangelho fosse qualquer coisa separada de Cristo, ele já não é uma boa nova. Ele pode ser um evangelho, não é? Mas não o Evangelho de Cristo. Ele não é um simples tópico no meio dos vários tópicos que a igreja tem. Um assunto que nós podemos escolher em uma vasta opções de assuntos. Olha, o que eu vou falar hoje? Hoje vai ser sobre Cristo. Hoje vai ser sobre a centralidade de Cristo. Amanhã vai ser sobre outro assunto. Não, ele não é um tópico entre os outros tópicos. Cada tópico só pode ser corretamente visto em razão de Cristo. Sem ele, o Evangelho ou o sistema pode ser coerente. Você pode falar sobre algo que é cheio de graça ou fundamentado na Bíblia, simplesmente não é cristão. Não é cristão. E quando uma coisa é fundamentada em Cristo, é fundamentada na verdade sobre Cristo, sobre tudo que Ele é. É por isso que quando alguém esquarteja Cristo e diz: você pode ter Cristo como teu Salvador, mas não como teu Consolador, não como Príncipe da Paz, essa pessoa está falando sobre outra coisa. Ele somente será cristão quando é centralizado em Cristo. Sermão, igreja, oração, louvor. Então Cristo é aquilo que fizermos com Ele vai dizer e vai testar se o que nós estamos experimentando é o Evangelho de Deus. Na verdade, a gente pode se atrever a dizer que a maioria dos problemas no meio cristão
e os erros de pensamento têm a origem exatamente no fato de Cristo ser marginalizado, de Cristo ser colocado do lado, o homem é colocado no centro. É por isso que combina tanto o humanismo secular, o homem no centro. E é óbvio que esse homem é tão grande que Cristo não é suficiente para os seus dramas e seus problemas, porque parece que ele não foi feito para Cristo, mas Cristo para ele, mas não para completá-lo, mas para ser parte da sua vida, entre tantas outras coisas. Ou seja, apesar da nossa aparente centralidade em Cristo, nós não construímos nossa vida sobre a rocha, como nós estávamos falando dos arganazes hoje. Então, durante debates e divergências no meio da reforma, Calvino falou que esse era o problema da igreja. Esse é o problema ainda hoje. Calvino diz assim: pois como sucede de sermos levados por tantas doutrinas variadas e estranhas, como Hebreus 13:9 diz. Calvino continua: senão porque a excelência de Cristo não é percebida por nós. Pois somente Cristo faz com que todas as demais coisas se desvaneçam subitamente. Daí não há nada que Satanás se esforce mais em fazer do que provocar nevoeiro com vistas a obscurecer Cristo e tudo que Cristo é. Porque ele sabe que por esse meio se abre uma via de acesso a todo gênero de falsidade. Portanto, este é o único meio de reter, bem como de restaurar a doutrina pura e verdadeira, colocar Cristo diante dos olhos tal como ele é completamente, com todas as suas bênçãos, para que sua excelência seja realmente percebida. Calvino está dizendo o seguinte: se você coloca a Cristo diante das pessoas, mas tira dele algumas coisas, é óbvio que a excelência dele não pode estar sendo percebida. Então, nosso alvo em cada sermão é algo mais profundo do que uma nova técnica ou uma nova chamada para ação essa semana, ou agirmos na sociedade. A nossa alvo em cada culto é refletir Cristo, para ele se tornar central para você. Se todos os sermões desse ano não fizeram de Cristo mais central para você eles falharam. Eles não vão te ajudar. Você não pode pensar, mesmo os sermões não tendo feito eu ser mais centrado em Cristo, ele vai fazer eu ter uma vida melhor, um casamento melhor, ser uma pessoa mais equilibrada psicologicamente, mais centrada. Não vai fazer. Não vai fazer. O único objetivo é você refletir sobre Cristo para ele se tornar central para você, e ele deve ter se tornado mais central para você nesse ano, de forma que você o conheça melhor, de glória em glória, e então mude, que valorize mais a ele e se alegre mais e mais nele. Se não foi isso que aconteceu, os sermões foram desperdiçados. Essa é exatamente a maneira com que mais haveremos de honrar o Pai. Você não pode honrar o Pai sem se alegrar em Cristo. Você não pode alegrar o Pai sem dizer que Cristo é suficiente, sem ele ser suficiente na sua vida. Porque o Pai compartilha seu eterno prazer em Cristo conosco. É isso que ele nos deu. Quando Deus nos salvou, o que ele tinha para nos dar? Seu Filho, o seu prazer eterno. Só um prazer assim glorifica o Pai. Como está em João 5:23. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Não pode. A única maneira de nós glorificarmos a Deus é dizermos para a mesma coisa que o Pai diz dele: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo deleite, prazer, alegria. Nós precisamos dizer que Jesus para nós é assim. Só isso honra o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, porque só a honra do Filho, sua suficiência, sua grandeza, sua infinitude em nossos corações honra a Deus. Então esse também é o segredo de como você se tornar como Ele. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 3,18: e todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então é assim que o Espírito nos muda e nos enche de glória. Como? Quando nós contemplamos Cristo. E à medida que refletimos sobre Cristo, nós vemos cada vez mais como Cristo é. Você ouve cada vez mais como Cristo é?
Como eu disse, na época dos puritanos, por exemplo, isso era menos necessário, porque todos os sermões eram a descrição de Cristo das maneiras mais profundas possíveis. Nós refletimos sobre Cristo e veremos Ele como. E se nós crescemos esse ano, o que aconteceu? Nós veremos Ele como nossa vida, como nossa justiça, como nossa santificação, como nossa esperança, como nossa alegria, como nossa paz, como nosso tudo. Como nosso tudo. Ele não é um Frankenstein que é feito de pedaços separados, que podem ser não é um conjunto, pode ser separado de novo. Não. Então, o que eu pretendo em cada sermão, o que eu pretendi em cada sermão nesse ano, e o que eu vou pretender no sermão do próximo ano, e até eu pregar o último sermão. Quem expressou melhor o que eu pretendo, o que a pregação pretende, é Robert Murray McCheyne, um dos maiores pregadores da história, que nasceu em 1813 e morreu em 1848. Você viveu 35 anos só e se tornou esse pregador que deixou para nós um tesouro inestimável. McCheyne diz assim: aprenda muito a respeito do Senhor Jesus. Para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Ele é totalmente encantador, tal majestade infinita e, não obstante, tanta mansidão e graça, e tudo em favor dos pecadores, mesmo para com o principal dos pecadores. Vive intensamente para agradar a Deus, regozijando-se em Cristo. Vive intensamente para agradar a Deus, regozije-se em seus sorrisos, sinta seus olhos oniscientes fitos com amor em você e descanse em seus braços todo-poderosos. Deixe sua alma encher-se de um profundo senso arrebatador da doçura e excelência de Cristo e de tudo que está nele. Ele diz, essa é a solução para tudo. Como eu disse, McCheyne morreu com 35 anos e ele foi uma pessoa muito doente nos 35 anos que viveu, mas exalou a mais profundo deleite em Cristo, não só no que pregou, mas em como viveu e em como morreu com 35 anos. É disso que nós devemos tratar agora e que nós queremos tratar em cada sermão. É essa esperança que no meio da escuridão e da morte, da desgraça, Isaías, como Miqueias, disse: se vocês olharem para Cristo, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E nós vimos Miqueias dizendo: tu, Belém, Efrata. Então cada sermão aponta para a mesma coisa, se for realmente o Evangelho. E é óbvio que você não vai ter nada no humanismo que aponte para Cristo, portanto, nada lá pode nos dar aquilo que é o Evangelho. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, e é muito comum: como é a eternidade? Como será a eternidade? O que encontraremos lá? E as pessoas ficam, durante milênios é assim, as pessoas ficam imaginando como é a vida após morte, e às vezes o cristão faz o mesmo que o mundo tem essa obsessão, não é? E fica pensando, e nessa escuridão de nós tentarmos imaginar a vida após a morte, o homem tem sonhado com deuses terríveis, demônios, poderes, ou então com o vazio, com o derradeiro, se o homem é um humanista secular mesmo, né? Só matéria, só biologia, só química, então quando ele morre acabou, não há nada imaterial nele, tudo era só impulso elétrico, era só neurônios, sinapses, hormônios, e tudo era só isso. Então quando isso acaba, acabou tudo, não tem mais nada, porque não tem nada imaterial, a explicação da vida dele é toda física. Então ele fica desesperado diante do nada, como filósofos como Camus dizer que a única questão filosófica importante é o suicídio. Se nós estamos indo para nada, por que vamos ficar sofrendo aqui? A questão é só se nós nos matamos agora e se nós vamos morrer mesmo. Por quê? Então a única questão é se a gente se mata logo ou espera a morte.
Mas os cristãos também ficam assim: como será a eternidade? Como vai ser? O que nós teremos? Como vai ser? O apóstolo Paulo diz assim: para mim, partir seria muito melhor, porque eu morreria e estaria com Cristo. Assim que é a eternidade. Você vê, Paulo não tem nenhuma dúvida de como é a eternidade. A eternidade é estar com Cristo. Paulo tinha muito de Cristo aqui, e ele teria mais de Cristo na eternidade. Se você perguntasse a Paulo, como é a eternidade? Ele dizer: é Cristo. É Cristo perfeitamente. É Cristo na sua plenitude. Estou pressionado, ele diz em Filipenses 1:23, dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O que é eternidade para você, Paulo? Estar com Cristo. E isso é muito melhor. Isso é infinitamente melhor. Jesus, essa é a resposta cristã. Deus é como Jesus Cristo. João diz assim: no princípio. João começa diferente de todos os outros escritores do Evangelho, não é? No princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, antes de todas as coisas, antes mesmo que existisse qualquer outra coisa, Deus existia, não é assim? É o que ele está dizendo. Deus eternamente existiu em sua plenitude. Ele existia em sua palavra, que era Deus, existia eternamente. E com essa pequena frase, ele, com palavras simples, diz a coisa mais profunda que nós jamais vamos ouvir. O que João quer dizer quando escreve a respeito da palavra, que é Cristo, do Verbo, que é Cristo? Quando ele diz: o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. João, de propósito, começa o seu livro como o livro de Gênesis começa, né? No princípio, quando Deus fala e traz do nada a criação. E João começa assim: no princípio. João claramente tinha Gênesis na mente, e a palavra é a maneira pela qual Deus se expressa. Você só vai poder ouvir, conhecer, saber sobre Deus em Cristo. Ele é a palavra, e Ele é Deus. E essa palavra que cria todas as coisas no poder do Espírito, ela veio a nós também, ela veio aos profetas, como está em Isaías 38:4, ela foi enviada para sarar e livrar, como o salmista diz no Salmo 7, versículo 20, e para tornar conhecida toda a intenção de Deus, como está em Amós 3, verso 1. Mas João tinha algo mais do Antigo Testamento em mente, quando ele está dizendo para nós o que Cristo é. Você vê, João disse que ele só escreveu o seu livro com um propósito: para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Eu não tenho 2 propósitos, 3 propósitos. Eu não tenho um propósito para o Império Romano, para a sociedade, mas a parte mais pobre da sociedade, a parte mais rica. Eu tenho só um propósito: mostrar Cristo. E o tabernáculo de Israel, todas as coisas que Deus revelou para apontar para Cristo, nós sabemos que tinha o altar de bronze, e lá no fundo repousava a glória de Deus, no Santo dos Santos, e sobre a arca, e era exatamente onde estava, por exemplo, as 2 tábuas que Deus deu a Moisés. Ali simbolizava, no Santo dos Santos, a palavra de Deus. Em cima da tampa do propiciatório ficava a glória de Deus, o brilho da glória de Deus. Quando João diz que a palavra habitou entre nós, ele diz de forma estranha, de forma mais literal possível. Ele, em vez de dizer como a gente traduziu em português, o Verbo virou gente e habitou entre nós, ele diz: ele taberculou entre nós, ele armou a sua tenda, ele é o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta.
Ele tabernaculou. Nós conhecemos o tabernáculo, então, e entre na tampa do propiciatório, ali onde estavam os querubins com suas asas estendidas, e dentro a palavra, de Deus, as tábuas, estava o brilho da glória de Deus, como está em 1 Samuel 4,4, Levíticos 16,2, etc. E no interior, então, revestido, estavam guardadas 2 pedras, a vara de Arão que floresceu, uma vasilha de maná, o pão que desceu do céu, e estava lá a palavra de Deus, não é? Então, para os israelitas, isso demonstrava a verdade que a palavra de Deus pertence à presença de Deus, ao próprio trono, porque a palavra de Deus está no trono, porque a palavra de Deus, o verbo de Deus, é Cristo. O verbo de Deus, então, é alguém que se encontra na mais profunda proximidade do Pai, na verdade é um, e que manifesta a íntima realidade de quem Deus é. Então ele é o resplendor da sua glória, a exata expressão do seu ser, como diz Hebreus 1:3. Por quê? Porque ele mesmo é Deus. Ele é Deus. Apocalipse 3:14 assim: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus. Então aqui está o que João está falando, a despeito de nós queremos saber como é a eternidade, ou os sonhos que os homens tiveram, do que acontece depois da morte. Você vê como Paulo diz claramente e facilmente: partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Não há Deus nenhum no céu que seja diferente de Cristo. Por isso que você não pode... Como você vê o Pai? O Pai é manso e humilde de coração. O Pai é exatamente como Cristo é, e tudo que ele manifestou andando na Galileia, em Nazaré. O Pai é como Cristo indo para a cruz. Não há nenhuma beleza que Cristo esteja mostrando que não seja exatamente a expressão exata do seu Pai. Porque Jesus é Deus. Então ele diz assim, em João 14:9, 10:30: quem me vê a mim, vê o Pai. Disse-lhe, pois, eu e o Pai somos um. Deus não pode ser de outro jeito. Jesus é manso e humilde de coração. Então, Deus Pai é manso e humilde de coração. Jesus é cheio de graça e de verdade. Então, o Pai é cheio de graça e de verdade. Por que nós falaríamos sobre outra coisa? Porque nós achamos que encontraríamos qualquer coisa para nossas almas em outro lugar. Esse foi o assunto que talvez tenha sido a maior batalha da igreja. Isso, de certa forma, tem a ver com uma figura famosa no Natal, não é? Sustentar a crença de que Jesus era verdadeiramente Deus é fundamental para você não perder a verdade do Evangelho. Mas isso esteve em perigo. Que ele é ninguém menos do que o próprio Deus de Israel. Ele foi exaltado não de uma posição menor para uma maior, mas é o contrário. Ele sempre esteve no lugar exaltado. Então, o credo niceno diz assim: Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado e não feito, de uma só substância com o Pai. Essas palavras são incríveis e maravilhosas. Não há dúvida de que essas pessoas amavam essa verdade, amavam a Bíblia, e viram o perigo que era quando as pessoas queriam colocar Jesus num lugar um pouco abaixo ou abaixo de quem ele é, porque isso é perder todo o Evangelho. Então, não existe nenhum Deus no céu que não seja semelhante a Cristo. Cristo é a única revelação de Deus que você jamais vai ver. Ele é Deus. Ele é a única expressão de Deus
para a criação. Não existe então no céu nenhum Deus que não seja semelhante. E um famoso teólogo, impelido a um profundo lirismo, quando escreve sobre isso, diz assim: não existe na verdade Deus nenhum por trás de Jesus, nenhuma ação de Deus senão a ação de Jesus, nenhum Deus senão o Deus que vemos e encontramos nele. Jesus Cristo é o coração aberto de Deus, o próprio amor e a vida de Deus derramados para redimir a humanidade, a poderosa mão e o poder de Deus estendidos para curar e salvar os pecadores. Todas as coisas estão nas mãos de Deus, mas as mãos de Deus e as mãos de Jesus, na vida e na morte, são a mesma coisa. Todas as coisas estão nas mãos que foram presas na cruz, porque não há nenhuma diferença entre a mão que foi presa na cruz e a mão do Deus Pai. Então nós temos que nos livrar então de toda a ideia repugnante e falsa por trás da ideia de que Jesus é amigo dos pecadores, mas que por trás de Jesus existe um Deus que é um pouco mais, um pouco diferente, não com terra no coração, ou que o Jesus não derrama a sua ira infinita, como se houvesse alguma diferença entre o Pai e o Filho. Isso é impossível. Jesus é o Verbo, é a palavra, ele é como seu Pai, ele é o esplendor, o ardor, a glória daquilo que o seu Pai é. É maravilhoso então pensarmos como 700 e poucos anos antes Isaías disse que o Verbo, que a Virgem conceberia, e João descreveu isso como o Verbo virou gente e habitou entre nós. Se Deus então é igual a Jesus, embora eu seja pecador como o ladrão da cruz, eu posso dizer para Deus: lembra-te de mim. Por quê? Porque eu sei como o Pai responde. O Pai responde como Jesus respondeu para o ladrão. Eu sei como Ele vai me responder. Eu sei como, quando a gente, apesar de nós espiritualmente sermos aleijados, leprosos, cegos, nós sabemos que quando o Espírito nos impulsiona a ir a Ele, nós sabemos como Ele vai responder, como Jesus respondeu quando andou aqui, fraco, incapaz, encontrou em Cristo o que nós sabemos que vamos encontrar no Pai. Em Cristo nós vemos o verdadeiro significado da onipotência, mas ao mesmo tempo da mansidão, da disposição de fazer qualquer coisa para glorificar ao Pai, como o Pai faz tudo para glorificar o Filho. Nós vemos em Cristo a sabedoria final, nós vemos em Cristo a justiça final. Ele não acha que é excessivo a cruz e Deus derramar sua ira infinita sobre ele, porque ele é exatamente o que próprio Cristo requer de cada pecado, que rouba a glória. E a majestade não declara a majestade de Deus. À medida que nós olhamos através de cada sermão para Jesus, cada domingo, cada quinta-feira, nós precisamos desesperadamente disso. Alguém me disse: eu já ouvi tanto sermão, mas eu não lembro de todos eles. Não é assim que a Bíblia nos edifica, queridos. Nós não precisamos lembrar de cada sermão para que o efeito dele em nossas vidas, para que ele tenha produzido o efeito desejado. Eu, depois de casado, devo ter comido milhares de pratos de comida que a minha esposa fez. Não lembro exatamente o que eu comi daqui a uma semana atrás, mas aquela comida se transformou em energia e fez reproduções celulares em mim, e edificou o meu corpo e sustentou. É isso que cada sermão faz. Nós precisamos de Cristo de novo, de novo e de novo e de novo.
Até à medida que nós olhamos através de cada sermão para Jesus, não estaremos olhando para ninguém menos do que Deus. O que nós estamos fazendo é olhar para Jesus, e somente para Jesus, é olhar somente para Deus. Quando a gente diz que Jesus é toda a nossa alegria, nós estamos dizendo que Deus é toda a nossa alegria, nós estamos dizendo que Deus Pai é todo o nosso prazer, que Ele é totalmente suficiente. Nós não podemos falar que Ele é onipotente e daqui a pouco falarmos que Ele não é o suficiente para nos guardar. Nós contemplamos o próprio Deus e nós somos transformados. O Espírito Santo nos mostra Cristo, porque ao nos mostrar Cristo, Ele está nos mostrando Deus. E de fato, se nós não nos dirigirmos a esta palavra para conhecer Deus, então todos os nossos pensamentos a respeito de Deus estão errados. Qualquer pensamento que você tenha a respeito de Deus que não é em Cristo está errado, porque de onde você está tirando ela? Da onde você está pensando algo sobre Deus que não é em Cristo, se Ele é a única revelação de Deus que nós temos e ela é perfeita? Então, por mais reverente que alguém possa ser com pensamentos que ele possa ter sobre Deus, e por mais que filosoficamente isso possa ser satisfatório para o coração, não passa de idolatria. Todo pensamento que você tem sobre Deus fora de Cristo é idolatria. Toda a ideia de quem Deus é fora de Cristo é idolatria. Qualquer conceito de Deus fora de Cristo é idolatria. Stephen Charnock, que é o puritano, eu já te falei aqui, que melhor falou sobre os atributos de Deus. E é óbvio que vários puritanos falaram profundamente sobre os atributos de Deus. Então, se a gente diz que um dos puritanos foi o maior de todos, é porque ele foi às maiores alturas. Mas falando a respeito disso, ele diz assim, ele morreu em 1680: não é Deus o Pai das luzes, a suprema verdade, a mais prazerosa finalidade? Não é Ele luz sem trevas, amor sem crueldade, bondade sem maldade, pureza sem imundície, toda excelência de contentamento, sem uma mancha sequer de descontentamento? Não estão todas as outras coisas infinitamente aquém dele, mas abaixo dele, de que uma carroça de esterco está abaixo da glória do sol? Ele está dizendo, você pode pensar que existe mais glória numa carroça de esterco do que no sol. É como você pensar que pode haver mais contentamento em alguma coisa criada do que em Deus, mais alegria em alguma coisa criada do que em Deus, e mais paz vindo de alguma coisa criada do que em Deus. Stephen Charnock diz, não existe um prazer maior do que esse. Aí estava um homem para quem o simples pensar em Deus trazia exclamações de júbilo. Esses homens eram assim. Nessa erupção, a gente ouve um homem que parece carregar consigo o próprio brilho do sol. E se você lê a obra dele, e depois se você lê a vida dele, você vai ver como realmente é essa radiante luz que brilha. Salvação é contemplar Cristo, a glória de Deus na face de Cristo. É isso que toda a sua obra faz. E ele diz, que contentamento nós poderíamos pensar que outra coisa daria, que paz, que alegria. Um homem com a essência, eu diria, do bem-estar. Um homem que ensina você a viver e a morrer. Um homem que você pode ouvir o tempo todo. Se você só ouvisse ele, você estaria satisfeito. Como é que ele conseguia ficar tão embevecido? Como é que ele conseguia ficar tão encantado com Cristo? Como é que há pessoas que não estão nem um pouco encantadas com Cristo? De onde veio esse regozijo? Charnock não podia deixar mais claro. Ele diz assim, o verdadeiro conhecimento de Deus vivo encontra-se em e através de Cristo. Mas o que vemos em Cristo é tão maravilhoso que consegue fazer o abatido cantar de alegria e o morto saltar para a vida. Não existe nada em Deus que pareça terrível em Cristo para o crente. O sol nasceu, as sombras se desvaneceram, Deus se move nas muralhas do amor, a justiça cravou seu aguilhão numa das laterais do Salvador. A lei depois as armas, seu peito está aberto, suas entranhas se internecem, seu coração palpita, doçura e amor permeiam todo o seu procedimento. E essa é a vida eterna, conhecer a Deus, confiando nas glórias da sua misericórdia e justiça somente em Cristo. Ele diz, em Cristo nenhum pensamento sobre Deus é terrível para nós. Ele diz assim,
Chernock, pense na justiça de Deus em Cristo, e você vai ser como aquelas pessoas que vão pedir que os montes caiam sobre você para esconder você da ira de Deus, porque o que a justiça dele diria a respeito de você? Agora, pense na justiça de Deus em Cristo. Ele diz: como a justiça é doce, como você pode se alegrar na justiça de Deus, porque a lei já cravou o seu aguilhão no lado de Cristo. Então agora a justiça de Deus pode ser uma meditação alegre. E assim, cada coisa de Deus em Cristo, a palavra, nós trocamos a escuridão pela luz conforme nós pensamos a respeito de Deus. Não há mais terrores, há deleite, há delícias perpetuamente, como nós vimos na quinta-feira, Davi dizendo: tu me mostra o caminho da vida. Na tua presença há alegria, há abundância de alegria, e à sua direita delícias perpetuamente. Então, visto que ele nos mostra perfeitamente um Deus totalmente desejável, insuperavelmente desejável, um Deus que se opõe a tudo que é errado, é um Deus que enternece os nossos corações. E somente quando a gente vê isso é que nós amamos de fato. E se nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e o amor dele nos constrange. Martinho Lutero disse assim: nós somos totalmente incapazes de reconhecer o favor e a graça do Pai, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está dizendo o seguinte: se você pensa no Deus Pai, sem terror, sem olhar para o Pai em Cristo, você é só um tolo. Ele diz: nós somos totalmente incapazes de reconhecer o favor e a graça do Pai, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo, o qual é o reflexo do coração do Pai. Sem Cristo não vemos nada em Deus, a não ser ira e um terrível juízo. Então, para destruirmos nossos pensamentos deformados e inquietantes sobre Deus, e se nós vermos Deus sem nenhum pensamento distorcido, nós realmente vamos ter Deus como nossa paz, como nosso esconderijo altíssimo. Então, sem Cristo, você não pode ter sequer uma vaga ideia de Deus, e todos os atributos de Deus são terríveis. Pensar na onisciência de Deus fora de Cristo, o que você vai explicar a Deus? Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas intenções. Não é terrível pensar isso? Fora de Cristo, o que os seus pensamentos, intenções vão fazer quando forem desnudados, quando você for dar conta de cada palavra que você falou? Então, nós não temos uma ideia vaga sobre Deus em Cristo. Você e eu precisamos conhecer Cristo, porque nós só conhecemos Deus se conhecermos Cristo, a palavra, aquele em quem reluz tão claramente as virtudes de Deus, de uma maneira que nós podemos meditar nela, e ela ser a nossa paz, nosso deleite, não o nosso terror. Então, ouça outro puritano, que é um dos mais doces, Richard Sibbes, ele diz assim: o que é que torna seu poder tão agradável para nós? Fora de Cristo, o poder de Deus vai nos esmagar eternamente. O que seria bom nisso? Nós pensaríamos nisso com terror, mas ele diz: o que é que torna seu poder tão agradável a seus filhos? E sua justiça, quando confunde os inimigos deles e lhes concede galardões? E sua sabedoria tão atraente, ao reconciliar sabiamente em Cristo a justiça e a misericórdia? O que torna isso tão agradável é sua graça e seu amor, de forma que, se pudéssemos ver a glória de Deus, ela se manifesta mais na graça, na misericórdia, na bondade e nesse tipo de atributos encantadores. Isso torna agradáveis todas as coisas em Deus, pois agora podemos pensar sem temor em sua justiça. Ela foi plenamente satisfeita em Cristo. Podemos pensar em seu poder e nos sentir totalmente consolados. Consolação. Ele serve para nosso bem, para subjugar todos os nossos inimigos, porque esse Deus Todo-Poderoso é por nós.
Não existe atributo, por mais terrível que seja em si mesmo, que não seja agradável e amistoso, porque Deus olha para nós de forma graciosa em seu Filho amado. Precisamos considerar Deus não como uma simples abstração, mas considerá-lo sempre e somente em Cristo, pois quaisquer outra noção de Deus é terrível fora de Cristo. Você vê, todos esses homens profundos têm Cristo no lugar certo. É o que a igreja hoje precisa, é o que cada sermão precisa, é o que cada oração precisa. Não é uma pequena coisa quando você bota um pouquinho de humanismo secular no lugar de Cristo. O próprio fato de Deus possuir essa palavra nos diz algo incrível, não é? De Jesus ser o verbo que virou gente. Pois não é simplesmente que Deus fala, ou fala de vez em quando. Se a sua palavra é o seu filho, seu filho é a sua expressão eternamente, não é? A verdade é que faz parte da própria natureza de Deus possuir uma palavra que o expresse perfeitamente. Então não é possível que Deus fique sem falar. Não é possível você falar, Deus não está falando, Deus não está se revelando. Não, é impossível, não é? Por toda a eternidade, o seu filho é o verbo, e é agora. Visto que a própria palavra é Deus, aqui está um Deus então que não poderia ser outra coisa senão um Deus comunicativo, um Deus que transborda, e Ele só pode transbordar tudo o que Ele é, sem isso ser um terror para nós, porque Ele fala conosco agora em seu Filho. Ele falou de muitas maneiras, de muitas formas no passado, pelos profetas, revelando Cristo, mas agora Ele nos falou em seu próprio Filho. Então esse Deus é comunicativo, é expansivo, é sociável. Nós sempre buscamos a face de Deus e sempre encontramos, se isso é o que nós queremos. Uma vez que Deus não pode subsistir sem sua palavra, Ele simplesmente não poderia jamais ser um Deus recluso, um Deus que não está de alguma maneira aberto. É um Deus que viveu eternamente em comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, e a salvação é exatamente nos colocar nessa comunhão. Deus nunca está naquele instante sem disposição para a comunhão, para compartilhar ou para transbordar seu Filho, não é? O que Ele é em seu Filho. E você pode dizer assim, mas por exemplo, numa outra religião, Alá tem um livro também, o Alcorão, não é? Mas quanta diferença, não é? Ele possui um livro, mas ele poderia ficar sem o livro, porque o livro é só uma coisa que fala algo a respeito dele, não é? Mas Deus e Jesus, o Pai e o Filho, são eternos, porque Jesus não fala alguma coisa sobre Deus, Ele é a expressão perfeita de tudo que Deus é. Então, no livro de Alá, ele só relata o que Alá quer de nós, não é? O que é deles, não é? Fala a respeito de Alá, descreve Alá, mas isso de forma alguma é o que Cristo faz e o que Cristo é. Enquanto o Alcorão fala de Deus, Jesus é Deus. O verbo virou gente. Ele não só apenas nos fala algumas verdades sobre Deus, nos mostra algumas belezas sobre Deus. Ele é a expressão de tudo que o Pai é e expressa isso eternamente, como a luz jorrando da sua fonte. Essa palavra na verdade traz Deus até nós, igual quando o raio do sol bate em nossa face. Então é algo do sol chegando a nós, é o sol chegando a nós. Em Cristo ocorre um encontro direto com Deus. Em Cristo você encontra Deus, em Cristo você vê Deus, porque Ele é Deus. A diferença é nítida. A palavra que é Deus revela a Deus como? Andando na Galileia, andando em Nazaré, como um carpinteiro, nascendo na manjedoura, morrendo numa cruz, sendo sepultado numa sepultura emprestada, ressuscitando dos mortos para a nossa justificação. Deus tem prazer
de nos encontrar e estar conosco. É isso que Isaías estava dizendo. Essa é a consolação final, essa é a vida eterna. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele não é o ensino de Deus para nós, ele não é o ensino, ele é Deus conosco. É por isso que o Pai diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Além de ser a palavra de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus, ele é o Verbo de Deus, ele é o Filho de Deus. E você percebe a diferença do que significa. A palavra é um nome que fala mais da sua unidade com Deus, o fato dele ser Deus. Mas o título de filho revela outra doce verdade, que ele possui um autêntico relacionamento com o Pai eternamente. Não é só que ele é a revelação de Deus porque ele é Deus, mas ele está nessa relação eterna com o seu Pai, e o Pai com o Filho. Na verdade, relacionamento é uma maneira fraca de dizer, mas nós não temos palavras adequadas. O Pai ama seu Filho com uma imensidade única e totalmente deslumbrante. A razão de tudo que existe é o amor do Pai pelo Filho. Essa então é a maior força do universo, porque a maior força que existe, porque tudo que existe por causa desse amor. O Pai ama o seu Filho com essa intensidade única, deslumbrante. Isso acontece desde antes da fundação do mundo, como João 17, 24 diz, com aquele amor que tu tinha antes que o mundo existisse. Agora ele tem prazer que todo mundo ouça isso. Ele diz em Mateus 3,17: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É por isso que nós fomos ele nos predestinou no seu Filho amado. Tudo que ele fez no seu Filho amado, porque é tudo por causa dele, como está em Efésios 1,6. O meu escolhido, em quem minha alma se compraz, diz Isaías 42,1. Aquele que o Pai anseia glorificar. O impulso de tudo que o Pai faz. Como tal, o Filho é aquele em favor de quem o Pai faz todas as coisas. É por isso que ele é o alfa e o ômega, porque o Pai não fez nada que não fosse por causa de Cristo e para Cristo. Então Paulo diz assim em Colossenses 1,16: todas as coisas foram criadas para ele, o herdeiro de todas as coisas. Não há nada na mente do Pai que não seja para glorificar o Filho. Muitas vezes se diz a respeito dos filhos assim: tal pai, tal filho. Infelizmente, a nosso respeito, a maioria das vezes é porque eles nasceram pecadores como nós, não é? Então a Bíblia, apesar disso, espera que haja alguma coisa do Pai, do Pai em todos os filhos, de tal maneira que, por exemplo, em Gênesis 5,3 diz que Sete foi a imagem e semelhança de Adão. Jesus disse aos judeus da sua época assim, em João 8,39: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Você deve ter alguma semelhança com ele, não é? Um filho de Abraão tem que ter semelhança com Abraão. Ele disse assim: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque Deus é pacificador, ele está dizendo que os verdadeiros pacificadores têm algo de Deus operando. Diz em Mateus 5,9, Lucas 6, 35, 36. Mas tudo isso é tênue, perto da realidade final. Porque acima de tudo, Jesus é o Filho de Deus, porque sem nenhuma distorção, ele é exatamente igual ao seu Pai. É o único que você pode dizer: tal Pai, tal Filho. É a única onde essa expressão está perfeita. Encaixa, ele é a imagem, ele é o herdeiro, ele é o amado. E Atanásio, teólogo do século IV, ele diz assim: o Filho é o tudo do Pai. Não é maravilhoso? Então, antes de, na época do Natal, surgirem as histórias piegas de Papai Noel, você sabe que parte da história é baseada
na história de São Nicolau, né? Como era chamado, mas esquece o São Nicolau como um velhinho tal, que faz algumas coisas, que deu origem a essas coisas. Pense nele como alguém fundamental na história da igreja. Ele foi bispo, não é? E ele estava no concílio de Nicéia, onde a verdade fundamental do que nós conhecemos na Bíblia tinha sido colocada à prova numa heresia que Ário trouxe e que existe até hoje, como Pelágio trouxe uma heresia terrível que até hoje ainda está no nosso meio. Ário também fez, mas foi por isso que houve o concílio de Nicéia. Ário difundiu a ideia, a crença de que Jesus, de que o Filho não era eterno, de que Jesus não era Deus. Em vez disso, o Filho era uma criatura feita por Deus para criar o universo, ou seja, que Deus primeiro criou o Filho e depois o Filho criou o universo. E alarmado com os problemas que isso trouxe, o imperador romano recém-convertido convocou os bispos para discutirem o assunto em Nicéia entre 325 depois de Cristo. E então lá estava Nicolau de Mirna, que é quem dizem ser o Papai Noel. E ele ouviu então Ário defender essa doutrina pessoalmente lá, e ele ficou furioso, não é? Ele até acabou houve ser preso pela maneira que ele reagiu inicialmente. Então Ário e seus seguidores tentavam se basear, como toda heresia, em algum texto totalmente fora do contexto bíblico e que nega as verdades centrais da Bíblia. Ário se baseou em Hebreus 1:5, onde diz assim: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então eles perguntaram assim, Ário, né, negando a Trindade, negando que Jesus é Deus. Ele diz: e o que dizer então a respeito do dia anterior, antes do Deus tornar-se seu pai? Se ele está dizendo eu hoje te gerei, então houve um dia que Deus não foi o Deus Pai, houve um dia que Jesus não existia. Então não é possível que ele fosse o Filho antes disso. Claro, isso simplesmente arrancava esse único texto do seu lugar, colocava ele em oposição à Bíblia inteira e ao próprio contexto do texto, mas toda heresia assim. Por exemplo, Paulo, ele usa esse mesmo texto, porque essa é a citação de um salmo, falando sobre a ressurreição de Cristo. Em Atos 13, 32 e 34, Paulo cita as mesmas palavras, referindo-se à ressurreição. Ele diz assim: nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Paulo está dizendo, ele cumpriu isso, aquilo que o Salmo 2 diz, tu és meu filho, hoje te gerei, ele cumpriu quando ressuscitou Cristo dos mortos. Nós lhe anunciamos as boas novas, e que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Você vê, e em outro lugar ele volta a esse pensamento, não é? E diz assim em Romanos 1:4: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, e ele fala de novo, pela ressurreição dos mortos. Ora, se Hebreus 1:5 significasse que existia um tempo em que ele não fosse filho, então Atos 13, 33 estaria errado, outros textos da Bíblia que citam o mesmo salmo falando sobre a ressurreição de Cristo estaria errado, mas pior do que isso, toda a Bíblia estaria errada, porque o que Ário estava dizendo é que houve um momento em que Deus criou Jesus para Jesus criar alguma coisa para ele, só para ele ser um servo, só para ele fazer alguma coisa que ele queria. Então Paulo, por exemplo, está dizendo que
trazendo isso para o momento da ressurreição. Agora pensem, Jesus sempre é o Filho de Deus. Quando Jesus foi batizado, o Pai disse: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Não é? Ele é o Filho de Deus que Deus enviou ao mundo. Gálatas 4:4, Romanos 8:3, João 3:17, etc, etc. O que veremos mais adiante, não hoje, é que essas palavras, eu hoje te gerei, como Paulo mostra, como o Salmo 2 e como outros lugares da Bíblia, traz para nós uma doutrina que enche nosso coração da mais profunda alegria. Mas não é o que nós queremos falar hoje. Nicolau, não é, que deu origem lá a história do Papai Noel aí, e outros oponentes de Ario reagiram a esse ensino em Nicéia, porque você perde toda a verdade bíblica. Só Deus podia fazer a propiciação pelos nossos pecados. Paulo fala que o sangue de Deus foi derramado. Então, ao contrário das vigorosas alegações, né, de que homens como Nicolau de Mirna eram homens que, para defender a verdade, eram duros. A verdade é que essas pessoas tiveram a percepção de que você não pode mexer um pouquinho em Cristo e ainda ter o Evangelho, e ainda ter a verdade. Então, de acordo com Ario, Deus tinha criado o Filho para executar um serviço pesado de criar o universo e agir no universo. E isso significava então que ele não era o Pai eterno que ama o Filho eternamente. Ele não é aquela pessoa que Jesus disse: a glória que eu tinha contido antes que o mundo existisse, antes dos tempos eternos. Simplesmente, isso queria dizer que Deus não fez um plano para mostrar a glória do seu Filho. Nada era a respeito mais de Cristo. Cristo era só um meio. O Filho não passava de um trabalhador arrendado. E as ocasiões em que a Bíblia falou do prazer do Pai no Filho, Ario concluiu: só podia ter sido porque ele fez um bom trabalho. E se nós quisermos então ser o prazer de Deus, temos que fazer um bom trabalho também. Não é em Cristo, não é em Cristo, não é ser amado em Cristo. Não é como Paulo diz em Efésios, em Cristo Ele nos amou e nos predestinou para Ele. Não é assim. É isso que se conclui considerando Deus simplesmente como um empregador. Mas esse não é o Deus que é Pai com amor infinito. O Deus Pai, o Deus eterno. Não é o Deus Espírito que eternamente manifesta essa comunhão infinita entre Pai, Filho e Espírito. Então a visão de Ario continha conotações totalmente destrutivas. Até hoje tem, né? Volta e meia no meio evangélico, até às vezes. Outro dia eu estava vendo uma pessoa próxima a mim falando exatamente a mesma heresia de Ario. Não é? Na internet. Essas coisas sempre voltam. E isso não é colocar o Cristo um pouco de lado, é colocar ele totalmente fora. Então, Cristo não pode ser o nosso deleite se ele não é o deleite eterno do Pai. Se ele é só um empregado do Pai, então honrar o Pai, honrar Deus, é uma questão só de fazer um serviço bem feito. Isso já você vê, não tem mais nenhuma relação com o Evangelho. E é por isso que em Nicéia isso foi combatido, e diz: uma mesma substância humou-os com o Pai, para que nunca mais as pessoas perdessem o Evangelho. O Filho não está servindo a Deus para alcançar a glória celestial. Ele sempre teve aquela glória com o Pai antes que o mundo existisse. Ele não veio ao mundo para obedecer ao Pai para obter glória, porque Ele é o Filho amado, Ele é o Deus da glória, aquele que revela que existe um Pai amoroso no céu, é a exata expressão do Pai, e onde nós vemos a glória de Deus na sua face. Você vê, se Nicolau e os outros bispos não se levantassem contra aquele erro, todo o Evangelho estava perdido, toda a verdade. Você não pode mexer 1 centímetro no que Cristo é e ainda ter o Evangelho.
Então, ao que parece, nós temos que encerrar. Mesmo para os cristãos, é uma coisa comum e fácil deixar Jesus de lado em suas considerações. Você vê essas grandes heresias diabólicas de Ário, de Pelágio, vieram de bispos, de pastores importantes na igreja naqueles dias. Então, de forma instintiva, nós pensamos a respeito de Deus, da vida, da graça, da realidade, e raramente pensamos em todas as coisas associadas a Cristo. Você pode ter algumas ideias líricas na sua cabeça que não estão de acordo com a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e colocará o seu nome de Emanuel, o próprio Deus conosco. Nós podemos até possuir uma visão cristã e pensar em Jesus de uma maneira interessante, mas Jesus, na maior parte das pessoas que dizem cristãs, só faz parte da paisagem. Quando elas pensam em salvação, quando elas pensam em céu, mas Jesus faz só parte da paisagem de tal maneira que elas ficam pensando como vai ser a eternidade. Elas não pensam como Paulo: melhor é partir e estar com Cristo. Ele já sabe como vai ser a eternidade. Mas isso tudo precisa mudar se nós quisermos levar a sério o fato de que Ele é o Filho amado de Deus. Em primeiro lugar, se não existe nada mais precioso para o Pai do que Cristo, não pode existir nada mais precioso para nós. Ou nós não somos um com o Pai. E se não existe nada mais precioso para o Pai do que Cristo, não existe nenhuma bênção maior que Ele podia nos dar, a não ser nos dar o seu próprio Filho. Paulo diz: Ele nos deu o seu dom inefável, Ele nos deu o seu Filho. Se Ele tem tudo, se o seu Filho é a plenitude de todas as coisas, você não pode ter o seu Filho sem ter a paz do Filho, sem ter. Por isso que Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Ter a vitória dele sobre a morte. O livro de Hebreus diz assim: porque com medo da morte era escravo de Satanás, mas quem está em Cristo, não mais. É mister que Ele mesmo seja o grande galardão do Evangelho, como está em Gênesis 15:1. Jesus é o nosso galardão. Jesus é o que o Evangelho nos dá para amar, para ser nossa alegria, nossa paz, nosso tudo, em tudo. Ele é o tesouro do Pai, e o Pai repartiu o seu tesouro conosco. Ele é o prazer do Pai, e Deus repartiu o seu prazer conosco. Ele é a alegria do Pai, o Pai repartiu sua alegria conosco. Ter Cristo é ter essas coisas que o Pai tem em seu Filho. Às vezes nós vemos as pessoas cansadas de Jesus, espiritualmente imaginando que já viu tudo que era possível em Cristo. Se o Pai eternamente está satisfeito em seu Filho, como é que alguém poderia ter visto tudo? O homem que mais conheceu Cristo nesse mundo disse: o meu desejo é conhecê-lo. Jesus tem contentado a mente eterna de Deus, não contentaria a nossa mente? Alguém pode dizer que tem Cristo, Cristo está no meu coração, mas Ele não contentou meu coração. Cristo contentou eternamente o coração do Deus Pai, não contentaria o meu? Nosso enfado não passa de cegueira. Se alguém diz isso, é cego. Alguém pode dizer: Jesus não é toda a minha alegria, porque não viu Cristo. Ele não é todo o meu prazer, porque não viu. Ele não é luz que iluminou toda a minha escuridão. Há escuridões de desespero em mim que estão sempre lá e vão ficar lá para sempre. Não viu Cristo. Ele é a luz. Em toda e qualquer situação, por toda a eternidade. Em segundo lugar, a filiação de Cristo e o seu relacionamento com o Pai é o Evangelho e a salvação que Ele tem para repartir conosco. O que o Pai reparte conosco, a salvação é conhecer o Pai. Aonde? Em Cristo. Essa é a alegria do Pai. Não existe salvação sem alegria. Teria que existir um Deus sem alegria, mas quando Deus diz: Ele é toda a minha alegria, então Ele será a alegria, porque é isso que Deus dá a nós. Ele nos dá o seu Filho. Assim como o Pai reparte seu Filho conosco, assim o Filho reparte conosco o seu próprio relacionamento com o Pai. Isso que é salvação. A paz, a alegria, o gozo que o Filho tem no Pai é o que o Filho nos dá. Ele não nos dá outra coisa. Essa é a razão porque em Mateus 11, 27 e 30 Jesus diz assim:
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E então ele diz, assim que ele diz isso, se eu revelar a quem eu quero revelar o Pai, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pelo fato do seu relacionamento com o Pai dar forma a tudo mais, Cristo tem a oferecer para nós um jugo suave, um fardo leve. E o que é isso? Na verdade é o seu relacionamento com o Pai. É por isso que ele diz: vocês vão encontrar um descanso, vocês vão encontrar meu Pai em mim. É o descanso, o jugo e o fardo que Cristo tem para oferecer. Conhecer o Pai, ser humilde diante dele, como Miqueias falou, andar humildemente diante do seu Deus. Jesus sendo Deus, você vê que ele é um Deus humilde, amável como ele. Esse é o descanso que todos nós procuramos. É o único jugo que é suave, o único fardo que é leve. E Samuel Rutherford, um dos puritanos mais doces e dos que mais sofreram, ele fala sobre esse fardo assim: considerando-no como asas para o pássaro ou velas para o navio. O fardo de Jesus é tão leve, é tudo que o Pai é, que esse fardo é como a asa para um pássaro, nos faz voar. E a ser totalmente centrado em Cristo, não há nenhuma... Alguém pode dizer assim: mas nós não devemos ser centrados na Trindade. Mas o fato de Jesus ser o centro, a pedra angular, a joia da coroa do cristianismo, não diz menos a Trindade, diz mais, diz tudo. Não há uma questão de prioridades, porque se nós vamos falar de Jesus como Filho amado, nós temos que pensar em tudo que o Pai é e conhecer o Pai nele. E se nós vamos conhecer Jesus como Cristo ou ungido, ele é ungido pelo Espírito Santo, não é? Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Você não tem como centralizar tudo em Cristo sem ficar cheio do conhecimento mais profundo da Trindade. Em outras palavras, ao falar de Jesus, não podemos falar senão da Trindade. Tudo que o Espírito faz, ele é o Consolador que eu enviarei, que dará testemunho de mim. A Trindade, então, não é algo complicado, adicional a Cristo. Vamos falar sobre Cristo, que é algo mais simples de entender, e a Trindade... Não, quando você fala sobre Cristo, você está falando sobre tudo que a Trindade é. E por outro lado, se estamos falando da Trindade, temos que falar que o Pai, que só se torna conhecido através do Filho, pelo poder do Espírito Santo, nos corações que ele regenera. Então, qualquer Trindade que consegue dispensar Jesus de ser central e pode falar do amor de Deus fora de Cristo, ou de algum favor de Deus para o homem a não ser ira fora de Cristo, não está falando sobre a Trindade santa, verdadeira. Então, por toda a eternidade, o Verbo expressou quem o Pai é. E João diz: o Verbo virou gente e habitou entre nós. E uma vez que esse é o Deus com quem nós encontramos em Jesus, talvez não surpreenda que ele tenha decidido criar um universo inteiro para mostrar o seu Filho. E Jonathan Edwards, o maior de todos os puritanos, ele expressa isso assim: a criação do mundo parece ter ocorrido especialmente com esta finalidade apenas, que o eterno Filho de Deus pudesse conseguir uma esposa para com a qual ele pudesse exercer plenamente a infinita benevolência da sua natureza, e a quem ele pudesse, por assim dizer, abrir e verter essa imensa fonte de condescendência, amor e graça que havia em seu coração, e que dessa forma Deus pudesse ser glorificado, ao ser mostrado assim. Então, como a palavra do Pai é a razão da criação, o princípio, é aquele em que em todas as coisas foi criada, como está em Colossenses 1,17, depois no poder do Espírito Santo que pairou sobre o caos, e o Verbo, a palavra de Deus falou e tudo foi criado. Tudo é sobre Cristo, criado por Cristo, se move em Cristo. É por isso que diz que o Filho é o primogênito da criação. Ele é a razão, ele é a causa porque a criação existe, como está em Colossenses 1,15.
E infelizmente muitas pessoas, e nós temos que encerrar, elas falam sobre Cristo, mas elas pensam que Cristo está aqui, está na hora que ela ora, mas que a maior parte do tempo ela vive no mundo real. Ela pensa que o mundo real não é sobre Cristo. Então é como se o universo fosse um lugar neutro. Eu posso pensar sobre Cristo nele ou não, mas não é sobre Cristo. É como se o cristianismo fosse apenas algo que nós pintamos sobre a vida real. Em algumas partes dessa vida real nós colocamos o cristianismo. Por isso que essas pessoas separam Cristo do trabalho deles, separam Cristo de todas as coisas. Jesus fica reduzido a pouco mais que um pedacinho consolador de doce espiritual, para que a gente, quando está agoniado, experimente um sabor mais doce. É um amigo que pode, entre aspas, salvar as nossas almas. A Bíblia não reconhece esse Cristo pequenininho, com valor risível, que não é capaz de ser a satisfação, a paz e a alegria do coração completamente. A Bíblia diz assim em João 1,3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Com tal afirmação, é ridículo imaginar que esse Criador que está acima de todas as coisas possa ser simplesmente alguém que possa de vez em quando entrar. Você vive no mundo dele. Não há nada que você veja no mundo que não foi criado por causa dele. O Senhor do cosmo tem um propósito cósmico. E uma vez que Jesus Cristo é aquele de quem vieram todas as coisas, como está em 1 Coríntios 1,6, aquele que criou todas as coisas, e tudo foi criado por causa dele e para ele, os céus nada são do que aquilo que representa a sua glória, parte da sua glória. Você precisa pensar contra a lógica para olhar para o mundo e achar que o mundo real é sobre outra coisa que não é Cristo. De tal maneira que o Salmo 14:1 diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. E aí que Paulo cita esse texto em Romanos para descrever a depravação total. Esse mundo, nossas faculdades foram todas criadas para Cristo. Por que nós fomos criados com capacidade de pensar? Para pensarmos a respeito de Cristo. E todas as coisas são assim, de tal maneira que Jonathan Edwards, ele disse que uma vez que o objetivo de Deus na criação era comunicar a si mesmo, então todo o universo está cheio de Cristo. E Jonathan diz assim: os menores detalhes de todas as coisas, desde as aranhas e bichos da seda até o arco-íris e rosas, tudo emana conhecimento a respeito de Cristo e seus caminhos. Então ele diz assim, por exemplo, o nascer e o pôr do sol são na verdade um tipo, uma representação da morte e da ressurreição de Cristo, a verdadeira luz do mundo, que pareceu que sumiu na escuridão, mas que nasceu de novo. O leite, ele diz, o leite pela sua brancura representa a pureza da palavra de Deus. Ele representa muito bem a palavra devido à sua natureza suave e nutritiva, servindo aos santos no presente estado em que se encontram. Essa é a razão, disse Lutero, pela qual Gênesis 2:1 é dito que os céus e a terra estão cheios de uma multidão, ele diz, de criaturas, pois, Lutero diz, Deus criou todas essas criaturas para estarem num serviço militar ativo, para lutar continuamente por nós contra o diabo. Ele diz, ou seja, cada coisa criada reflete a verdade por meio da qual se vence as mentiras do acusador. E ele começa a dizer, quando o sol com facilidade espanta as trevas, todas as manhãs Deus coloca na minha mente, é assim que meu filho vence as trevas em você. É assim, quando eu vejo o brilhar do sol e a beleza, ele diz, é assim a beleza da vitória de Cristo sobre as trevas que mostra um mundo novo para você. E Lutero diz, quando bebemos água, percebemos o que ele é, como aquele que satisfaz nossas almas sedentas. Quando respiramos livremente o ar, experimentamos a generosidade de Cristo, já que nele existimos, respiramos e nos movemos. Então, se não for a graça de Deus, nós sempre vamos colocar coisas no lugar de Cristo. Nunca vamos ter o impacto das palavras de Isaías, que
a Virgem conceberia. O impacto da palavra de João: o Verbo virou gente e habitou entre nós. John Bradford foi um puritano maravilhoso, morreu em 1555. Ele colocou isso que Jonathan está dizendo em prática de uma maneira profunda. Ele viveu antes de Jonathan Edwards, né? Quase 200 anos antes. Então, sempre que ele via gente sendo levado para a forca, ele dizia, ele sabia, ele diz que pensava: é isso que eu mereço por cada um dos meus pecados. Se meus pecados fossem expostos, todo mundo acharia que eu mereceria o mesmo. Em 1555 ele foi queimado vivo em Smithfield, Londres, por Maria a Sanguinária, e ele foi queimado vivo junto com um companheiro do Evangelho chamado John Leaf. E ele disse assim para John Leaf: tenha bom ânimo, irmão, porque esta noite participaremos de um agradável jantar, de uma agradável ceia com Jesus. Então a maioria dos cristãos aproveita a hora de comer para agradecer a Deus pelo pão. John Bradford, ele como tudo foi feito por Cristo e para Cristo, ele queria que todas as coisas lembrassem ele isso. Ele diz assim: quando eu andava de manhã, a manhã trazia a lembrança e a grande alegria e felicidade da eterna ressurreição, essa tremenda luz e brilhante manhã depois da longa escuridão. Quando o dia amanhecia, é isso que vinha ao meu coração. Você vê, tudo fazia isso. Ele, quando contemplava o sol, ele louvava a luz do mundo. Ao levantar-se, ele pensava como Cristo nos levantou da morte. Ao vestir-se, ele disse que orava: ó Cristo, veste-me com a tua própria pessoa. E então ele lembrava como somos incluídos em Cristo, como ele nos veste. Ele disse que ao comer carne, ele comparava isso com alimentar-se do corpo de Cristo. E quando ele retornava para casa à noite, ele disse que pensava como seria prazeroso no dia que ele voltasse para casa e estivesse com Cristo. É por isso que quando ele foi ser queimado vivo, ele pôde dizer isso para John Leaf: fique tranquilo, amigo, essa noite nós teremos um belo jantar com Jesus. E ele disse que quando finalmente ele se despia na hora de ir dormir, ele lembrava de como nós precisamos nos despir do velho homem com suas paixões e nos preparar para o sono da morte. Quando ele se despia para se preparar para ir dormir, é isso que vinha. Assim como você não tem medo de entrar na sua cama, John Bradford disse, pronto para dormir, assim não fique com medo de morrer. Então, para John Bradford, esse mundo era sobre Cristo, tudo era cheio de Cristo. É sobre isso que é o Evangelho. Qualquer evangelho menos do que isso nos deixa distante de toda a verdade. É sobre isso que é cada sermão. Não é só o Natal que é sobre Cristo. O sol é sobre Cristo. Como Jonathan diz, a aranha com a sua teia intrincada, o bicho da seda, o dinheiro, a vida, filhos, ou é sobre Cristo ou você não entendeu. Não entendeu. Um resgate verdadeiro e final para nós, nos levando a Deus, o pão que concede a vida eterna, a sua presença que é a nossa paz e nossa alegria. Tudo está naquela promessa de Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, o que poderíamos dizer a Ti? Tu, Senhor Pai, que nos deste o Seu próprio Filho, como Paulo diz, Tu nos deste o Seu dom inefável. Que nós possamos ter um viver digno, Senhor Pai, para mostrar a grandeza de Cristo, a suficiência de Cristo, a beleza de Cristo, como Ele é a razão da criação. Que nós possamos, Senhor Pai, quando nos vestirmos, quando nos despirmos, quando olharmos o sol nascer, quando olharmos o sol se pôr, ao lembrarmos que tudo foi feito por causa dele e para ele, lembrarmos, Senhor Pai, o que aquelas coisas nos ensinam sobre ele. Que nós, Senhor Pai, não pensemos que esse mundo é neutro, esse mundo é de Cristo, feito para Cristo, e deve glorificar a Cristo e vai glorificar a Cristo no inferno ou na cruz. Mas todas as coisas mostrarão o valor infinito do Seu Filho,
E a única coisa que seu filho mostra é o teu valor infinito, a tua glória, a tua beleza, que agora é o nosso tudo e é infinitamente suficiente para nós, já que a tua beleza é suficiente para Cristo e a beleza do teu Filho amado é suficiente para ti. E o Espírito Santo habita em nós por causa das bênçãos compradas na cruz, exatamente para que nós tivéssemos a comunhão que tu tinha com o teu Filho e o teu Filho contigo no Espírito antes que o universo existisse. Obrigado, Senhor Pai, porque nós somos fruto da oração do teu Filho, para que eles vejam a minha glória, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Guia-nos por amor a Cristo, para nós manifestarmos Cristo em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. You will rise like eagles.
and find your peace. Come and find your rest. Come and find your joy. He is waiting here for you. He is waiting here for you with open arms to hold you, to